Olá, colegas. Eu sou o Petri, Marcos Petri, conhecido como Petri, né? Da Chapa Experiência em Ação. E esse é o nosso primeiro podcast. Nós vamos fazer outros ainda, esperamos, né? E nós estamos trazendo hoje aqui o nosso colega Marcelo Arruda, candidato na chapa de assuntos previdenciários, né? E, como o pessoal conhece, né, o Arruda, ele é um dos maiores especialistas nesse assunto no nosso sindicato, talvez o maior, né, que já vem estudando isso há muito tempo, né, Marcelo? Você é aposentado há pouco tempo. Eu sou recém-aposentado, eu tô no meu ano sabático, né? Aposentei em agosto do ano passado, completei um ano agora, então sou aposentado de novo, né, novinho, mas com 27 anos praticamente de atuação no Sindreceita. Sim. Desde o meu ingresso na Receita, eu já comecei a fazer parte dos movimentos e participar ativamente do sindicato, né? Quando como dirigente, mas como força de trabalho do sindicato, né? Nas inúmeras caravanas que nós sempre fizemos aí lá para Brasília, para São Paulo, para cidades do nosso interior de São Paulo, para fazer os trabalhos parlamentares e tantas outras lutas aí que a gente fez em prol da categoria. E depois dessa fase de operário, né? Eu participei várias vezes aí de inúmeras diretorias executivas nacionais, como suplente nas primeiras vezes, né? E sempre gostei de participar, inclusive na posição de suplente, para poder ter uma participação mais efetiva, inclusive durante os eventos, né, o CNRE, os encontros que a gente tem, para poder estar fazendo esse acompanhamento político com os colegas, sentir como é que a base está sentindo as questões, as demandas, e também eu sempre tive esse interesse em participar das diretorias, por ser um canal de levar informações para a base a respeito do que a Diretoria Executiva Nacional vem fazer em termos de trabalho, entendeu? Você é do interior de São Paulo, região de Franca, ali, já atua na DIGEP e tal, mas você é eminentemente um paulista do interior, é isso? Sou sim, eu sou de Batatais, na região de Ribeirão Preto, né? Fico entre Ribeirão Preto e Franca. Comecei trabalhando na Delegacia da Receita Federal em Franca, no CAC. Trabalhei por 2 anos lá. Depois consegui minha remoção para Batatais, que é a minha cidade onde eu resido, né? Minha família reside e tal. E desde então eu trabalhei na agência da Receita Federal de Batatais. E a agência sabe como é que é, né, Petri? A agência é uma mini delegacia, né? Que os assuntos não se esgotam ali, né? A gente conhece um pouco de tudo da Receita Federal, né? E depois, na época da pandemia, eu comecei a trabalhar na equipe de certidões negativas de obra da superintendência. E aí já começamos a fazer aquele trabalho de equipe em teletrabalho, né? E mais um pouco à frente, eu fui removido para a DIGEP e trabalhei na DIGEP até me aposentar. Então, assim, trabalhei já em vários setores da administração da casa, a gente conhece bem, né, com como quem lidar na ponta, né? Eu falo assim que eu acho que é muito importante a nossa participação nas diretorias, nas chapas, né? Porque a gente leva essa visão lá da base, de quem está cara a cara com o contribuinte, né? Porque o pessoal que trabalha nas grandes capitais tem uma visão muito interna da casa, às vezes, né? E não conhece as repercussões que cada coisa tem no mundo ali, na lida diária do analista, cara a cara com a população, né? Com o cidadão, que em última instância, quem busca os nossos serviços, né? Tá certo. Então, vamos para a primeira pergunta, né? A gente gostaria que você falasse da tua pasta. Você é candidato, né, na Diretoria de Assuntos Previdenciários, um assunto por demais importante. Alguns colegas nossos aposentam, né, tem uma mudança na vida, né, não só financeira, mas inclusive psicológica, operacional. E essa pasta de aposentadoria é muito importante, né?
Tem colegas aí que se aposentam, ficam 10, 20, 30 anos aposentados, até mais. Gostaria que você falasse um pouquinho da estrutura do Sim de Receita, da tua pasta, quais são os seus objetivos, o que você está pensando? Então, Petri, quando a gente fala em aposentadoria, né, dentro da estrutura do Sim de Receita, nós vamos ter duas pastas que estão interrelacionadas. Na verdade, todas as pastas têm uma inter-relação muito grande, e é por isso que é importante que a equipe seja coesa, entendeu? Uma diretoria executiva nacional, para funcionar adequadamente, é preciso que haja coesão e identidade entre os membros, né? E que, acima de tudo, todas as decisões sejam decisões colegiadas, né? Porque ninguém sabe tudo sozinho, né? Às vezes a gente tem uma opinião aqui, eu posso achar que aquela situação é a melhor, mas numa discussão de diretoria, quando a gente vai traçar as diretrizes, é que a gente define se a nossa abordagem está correta ou não, qual é o entendimento da maioria do grupo, para a gente seguir democraticamente dessa forma. E na diretoria executiva nacional, então nós temos a diretoria de aposentados, que a nossa candidata é a colega Elza, que vocês vão ter oportunidade de conhecer também no podcast, né? E tirar algumas dúvidas com ela. E tem a diretoria de assuntos previdenciários, que é aquela a qual eu sou candidato agora e que eu já fui diretor nessa última gestão do Sim de Receita, na atual gestão. Eu fui diretor dessa pasta até dezembro do ano passado, quando eu então renunciei por algumas divergências. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas, desde as primeiras reformas da Previdência, lá desde já 98, eu recém-ingresso na Receita, nós já começamos a pegar a reforma da Previdência naquela época, depois 2003, 2008, 2012, 2015, 2019... E eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão previdenciária, né? Porque o servidor público federal, quando ingressava na Receita Federal, e grande parte dos atuais servidores hoje ingressou nessa realidade, ingressou numa perspectiva de aposentadoria integral, pensão integral, estabilidade econômica, financeira e social também, né, de certa forma. E à medida que essas reformas foram vindo, as nossas perspectivas foram mudando drasticamente. E eu, então, comecei a me aprofundar nos estudos a partir, desde de meados de 99, 2003, e eu venho estudando de lá para cá as alternativas que a gente tem diante das realidades. Primeiro, a gente atuou muito forte para tentar debelar algumas mudanças previdenciárias que se pretendiam, que eram absolutamente prejudiciais para a categoria como um todo, né? Mas essas reformas foram estratégias de governo, era política de governo, e infelizmente a Câmara se move pelos interesses do governo. E a gente observa também que nem sempre, né, eu falo nos inúmeros trabalhos parlamentares que eu já fiz no Congresso, a gente observa que quando o Congresso, a administração quer vencer uma pauta, ela apresenta para os congressistas exclusivamente os materiais que subsidiam aquela posição do governo. E normalmente não se tem um contraponto. Então nós fizemos várias vezes um trabalho muito forte de fazer um contraponto ao convencimento que o governo fazia. Nós conseguimos sensibilizar inúmeros deputados, mas nem sempre os esforços foram suficientes, né? Então, hoje, o Sim de Receita, essa pasta de diretoria de assuntos previdenciários, as nossas principais incumbências são de acompanhar as propostas legislativas que versem sobre o direito previdenciário do servidor público, porque é o que vou voltar a insistir. Antigamente a gente não tinha essa preocupação, porque a gente tinha um modelo previdenciário único para todos. A partir dessas reformas, nós temos inúmeras situações distintas, né? Hoje, efetivamente, a categoria dos servidores públicos, em geral, não só dentro da Receita, são inúmeras
subclasses. É terrível falar assim, mas a gente acaba ficando. Nós temos situações verdadeiramente distintas entre colegas da mesma carreira. Tudo em virtude do tempo de ingresso, do tempo de contribuição que ele tem na casa, enfim, são uma série de fatores. Então, a gente tem um papel relevante de acompanhar essas propostas legislativas que tramitam na Câmara dos Deputados e no Senado, né? E aí a gente discutir essa pauta dentro da diretoria, né? Discutir as propostas e soluções, fazer os encaminhamentos e então subsidiar os nossos colegas da diretoria de assuntos parlamentares e os próprios colegas que vêm para fazer o trabalho parlamentar quando necessário, a respeito da abordagem que a gente vai fazer e do que a gente pretende atacar naquelas propostas legislativas. E muitas vezes não só atacar no sentido de defender, mas atacar no sentido de propor. Às vezes a gente propõe mudanças que podem, de alguma forma, trazer benefícios ou reverter alterações passadas. Então, o nosso foco está nesse aspecto aí. E o segundo aspecto é no sentido de dar suporte aos colegas, porque hoje em dia, conforme a gente disse aqui, são inúmeras situações. Nós temos 3, 4 tipos distintos de colegas que ingressaram antes de 98, entre 98 e 2003, entre 2003 e 2012, depois de 2013. Então, eu falo assim, é um verdadeiro quebra-cabeças, né? E a gente, o que a gente tem a função de fazer com essa diretoria? É de dar suporte para os colegas, para que o colega possa se enxergar nessa nova realidade previdenciária e, diante desse entendimento de qual é a realidade dele no momento atual que a gente está, quais as melhores ações para ele fazer e quais as possibilidades. Porque tem algumas situações que os colegas vão ter possibilidades de escolha. E essas escolhas são de extrema relevância de serem feitas, mas elas têm que ser são decisões que têm que ser tomadas com fundamento, com conhecimento, e é uma decisão personalíssima do colega. Então, qual que é o papel da diretoria nesse sentido? De proporcionar aos colegas que possam ter uma assessoria, um suporte previdenciário. Então, é pegar o caso concreto daquele filiado e, de acordo com os dados concretos dele, fazer uma análise de toda a vida pregressa dele, enquadramentos, etc. e tal, e apresentar para eles, olha, no seu caso, nós temos estas situações que te alcançam. E quais as diferenças entre cada uma dessas situações? E aí, então, a partir dessa explicação, o colega se enxergando, ele vai pensar qual é a melhor opção para ele, ou a menos pior, no contexto dele próprio e também no contexto familiar, né? Que essa é uma questão que tem que ser levantada. Então, Marcelo, diante disso que você colocou para a gente, né, a gente gostaria que você abordasse um pouco da importância, né, após tantas reformas, né, que o servidor ele se encontra numa situação que ele tem que fazer algumas escolhas. Daí é altamente angustiante, até porque após ele tomar a sua decisão, né, ele vai ter o seu enquadramento, ele vai viver nessa realidade para o resto da vida, né? Isso aí é altamente angustiante e o colega, né, o servidor futuro aposentado, ele precisa ter esse conhecimento, né? Você tem várias opções, qualquer opção errada, você vai pagar caro por isso por um longo período da sua vida. Não, com certeza, Petri. Essa tomada de decisão é de absoluta importância. Por isso que eu digo que o nosso papel na diretoria de assuntos previdenciários é fornecer essa assessoria previdenciária. E no sentido de poder fazer um estudo de caso concreto daquele filiado individualmente. Porque hoje você não tem como fazer um enquadramento genérico. Falar, olha, a situação é assim, assado, assado, para todo mundo. Não é assim. Nós temos que fazer personalissimamente. Porque, para você ter uma ideia, até a idade do seu cônjuge faz diferença na questão previdenciária em relação à pensão por morte. Que é lógico, nenhum de nós quer pensar nisso, mas
se a gente é pai de família, a gente precisa pensar, né? Porque é isso que eu falo, a perspectiva da nossa família muitas vezes era de um cenário estável. E agora, de uma hora para outra, está todo mundo numa instabilidade. Então, se você não fizer essa análise, não programar esse contexto individualizado, porque dependendo se você é casado há mais de 2 anos, há menos de 15 anos, se a tua esposa tem menos de 45 anos, se ela tem mais de 30, tudo isso vai interferir nesse cenário de pensão, por exemplo, tá? E tem uma outra questão que é bastante relevante, que foi até uma questão que me levou a realmente, assim, caminhar para a minha renúncia nessa última gestão, é que a gente tinha contratado um escritório especializado em direito administrativo do servidor público, direito previdenciário, né? Que estava nos dando um suporte nessa consultoria. E eu soube, de uma hora para outra, numa reunião virtual, junto com todos os colegas do Brasil, que o contrato com a consultoria tinha sido rescindida. E eu, como diretor da pasta de assuntos previdenciários, não fui consultado nem comunicado. Eu fiquei sabendo pela live que estava sendo feita. Então, quer dizer, eu não pude opinar se eu achava oportuno ou não discutir como é que era aquela questão, nem avaliar qual que seria o cenário posterior. Então, isso me deixou absolutamente desmotivado e eu percebi, então, que naquele contexto daquela diretoria não fazia diferença se eu estivesse ali. Então, por isso, eu renunciei. Tá? Por quê? Aí pediram 1000 desculpas para mim, que eles tomaram uma decisão lá, a presidência, com a diretoria financeira e o jurídico. Tudo bem, eles estão diretamente relacionados. A questão de custos, toda a questão previdenciária bate no jurídico e tal, tudo bem, eles teriam que ter participado dessa decisão, só que eu acho que o diretor de assuntos previdenciários também deveria ter participado. Porque a minha análise é o seguinte, o jurídico do sindicato, infelizmente, já tem demandas mais do que suficientes e muitas vezes a gente que está na ponta, a gente recebe críticas dos colegas de que o atendimento do jurídico não está a contento para o interesse do filiado. A gente tem uma equipe muito boa de advogados lá, mas nós também temos alguns estagiários atendendo, né? Então, o que a gente precisa, a minha preocupação é o seguinte, o jurídico tem que cuidar dos assuntos eminentemente jurídicos, que já são um peso enorme, uma responsabilidade absurda. Falei, eu vou jogar mais a demanda, nós vamos jogar mais a demanda dessa assessoria previdenciária para o nosso jurídico. Será que eles já estão preparados para fazer isso? Será que isso não vai deixar a desejar para os nossos colegas, ou nessa análise previdenciária, ou na análise de processos judiciais de interesse dos nossos filiados? Então, isso foi um dos motivos que me levou a renunciar, que eu acho importante explicar. Mas você renunciou na gestão passada, por que você é candidato novamente? Porque eu tenho preocupação com relação aos nossos filiados, sabe, Petri? Porque eu falo assim que, infelizmente, eu vejo muito isso. Tem muitos colegas ainda que até hoje não se conscientizaram que eles não estão mais naquele ambiente de aposentadoria integral, com paridade, pensão integral e coisas do fato. Eu já peguei situações de colegas, por exemplo, durante essa minha gestão na diretoria de assuntos previdenciários, que o colega faleceu logo depois da Covid, e né, a família que tinha uma renda lá de cerca de R$20 mil, passou a ter uma renda de... A viúva e uma filha passou a ter uma renda de R$7.500 por mês. Então, quer dizer, se o colega não se prepara para esse cenário, no sentido de deixar tudo azeitado da melhor maneira possível, e outra, se ele não conscientiza também a família em relação a isso, é um choque que pode desestruturar aquela família que já perdeu o provedor e vai estar num ambiente de
de devastação financeira ainda para enfrentar, que não é fácil sair disso daí. Então, por causa dessa minha preocupação com os colegas, de levar para eles a consciência das alterações previdenciárias que nós tivemos e das novas realidades, eu quero que o colega ele pare e pense, eu quero que ele tenha preocupação, não para ficar desesperado, mas para ver o que ele pode fazer para se enquadrar da melhor maneira possível para um futuro que pode ser hoje, amanhã ou daqui 30, 40 anos. Tudo isso que você está falando para a gente, eu gostaria que você abordasse a questão da importância, né, do colega fazer um planejamento previdenciário. Nós não tínhamos uma situação anterior onde você simplesmente trabalhava e se aposentava, agora não. É necessário um planejamento, senão ele pode pagar muito caro lá no futuro. Eu queria que você abordasse um pouco esse assunto. Não, com certeza, Petra. Essa é uma questão que nos preocupa bastante. E eu falo que essa chamada de consciência, esse alerta que a gente faz para os filiados, é justamente para eles se posicionarem, né? Mas o colega não tem condição de se posicionar sozinho. É extremamente complexa a questão previdenciária. Então, ele precisa, de fato, de uma assessoria, de uma consultoria. E nessa consultoria, a gente vai mostrar, dentre os inúmeros cenários, aqueles que o colega se enquadra e quais ajudá-lo a fazer uma análise da perspectiva de dentro daquelas possibilidades, qual a melhor possibilidade, né? Porque, por exemplo, hoje existe a possibilidade para alguns colegas que podem se aposentar pela integralidade, né? E com reajuste, sempre que ocorrer o reajuste para os colegas da ativa. Então, o colega se aposenta com a última remuneração e ele vai ter reajuste toda vez que os ativos tiverem reajuste. Tá? Isso estou falando do ponto de vista do vencimento básico. O bônus de eficiência, ele varia tanto para os ativos quanto para os aposentados. Lembrando que para os aposentados vão estar sujeitos àquela escadinha que vai reduzindo ao longo do tempo até chegar agora que, graças a Deus, nós conseguimos reverter em parte essa injustiça dessa escadinha, que ao invés de chegar nos 35%, ele deve ficar próximo de 54% no grau mais baixo do bônus de eficiência. Mas esquecendo a questão do bônus de eficiência, porque todos vão ter direito, então, falando sobre o vencimento básico, tá? O colega ele pode se aposentar pela integralidade, ou seja, o último vencimento dele na atividade e ter o reajuste sempre que houver reajuste para os ativos. Ah, mas Marcelo, todos podem se enquadrar nessa situação? Nem todos. Prioritariamente aqueles que ingressaram até 98 na Receita Federal. No máximo vai alcançar alguns ali que ingressaram até 2003. Então, nós precisamos ver o caso concreto do colega. Tem uma outra possibilidade que o colega ele pode ter direito a essa modalidade que eu disse agora, mas pode haver uma outra possibilidade também, que é o colega se aposentar pela média aritmética. Então, como que é esse esquema da média aritmética? Como foi feita a reforma da Previdência, que instituiu o regime de previdência complementar de servidores públicos, né? Então, o que acontece? O servidor, ele passou, vamos dizer assim, o recolhimento que ele fez a maior pro regime próprio de previdência do servidor público, não é justo que tudo que ele pagou a mais, ele vai, por exemplo, ele faz uma situação de se aposentar pelo teto do INSS, mas isso para quem fez migração para o regime de previdência complementar. Por exemplo, no meu caso, eu fiz migração para o regime de previdência complementar. Então, o que acontece? O teto da minha remuneração é o teto do INSS, é o mesmo valor do teto do INSS. Né? Eu optei por essa modalidade. Ah, mas espera aí, mas eu não contribuía sobre o teto do INSS, eu contribuía sobre o meu valor do meu salário real. Não, então nessa situação, o que você vai fazer? A diferença entre o teto do INSS e o que você efetivamente contribuiu,
Isso vai ser atualizado desde a época que você pagou lá atrás até o momento da sua aposentadoria. Vai ser atualizado mensalmente. Vai ser feita uma média aritmética desse valor para chegar num valor num valor que foi chamado de benefício especial. Então, aí o colega tem, por exemplo, o teto do INSS, mais o benefício especial, que é em face dos recolhimentos que ele fez, mais o bônus de eficiência. E como que é a correção nesse caso? A correção é a mesma correção que é aplicada ao teto do INSS anualmente, só que isso é anualmente. Então, todo ano tem um reajuste, tanto sobre o teu, vamos dizer assim, o teu vencimento básico, mais, que nesse caso está limitado ao teto, mais o mesmo reajuste aplicado sobre o teu benefício especial, e aí o colega tem ainda o bônus de eficiência. E tem uma terceira hipótese ainda, que o colega, ao invés, ele tem direito, eventualmente, à integralidade, mas ao invés dele se aposentar pela integralidade, ele resolve se aposentar pela média. O que faz? Faz a média de todas as contribuições que ele recolheu desde quando ele ingressou no serviço público, de 100% da média das contribuições, e o valor que for apurado é o valor que ele vai receber de provento. Acontece que nessa situação, em muitos casos, não tem o limite do último vencimento. Porque já houve períodos na nossa vida funcional que nós ganhamos muito mais do que hoje. Então, nossa contribuição foi maior. Quando você faz a média, às vezes o resultado da média é maior do que teu salário atual que você ganha hoje. Então, ao invés de você se aposentar pelo teu último salário, você se aposenta pela média, que às vezes pode ser R$1.000, R$1.500 acima daquele valor que você ganha. E nessa situação da aposentadoria pela média, o reajuste é anual, garantindo o mesmo reajuste que for aplicado ao teto do INSS. Então, se a gente pegar, por exemplo, nesses últimos 20 anos aí, se a gente fizer uma análise comparando os reajustes que a carreira teve nos últimos 20 anos e o reajuste que foi dado ao teto do INSS nos últimos 20 anos, a gente vai ver que o reajuste da carreira foi muito menor do que o reajuste que foi aplicado ao teto do INSS. Então, quem se aposenta pela média, a princípio, se a pessoa fizer uma análise desse aspecto, ela pode imaginar, puxa vida, o reajuste do teto do INSS nos últimos 20 anos chegou a 48%. O reajuste dos nossos vencimentos chegou em 29%. Então, eu estou perdendo praticamente 20%. Entendeu? Então, uma pessoa pode, com base nisso, tomar uma decisão, mas é uma aposta de futuro. Não, eu acredito que o cenário vai continuar dessa forma. O governo não vai dar reajuste todo ano, vai ser aquela luta, sempre vai ter que brigar, etc. e tal. Então, aí o colega vai ter que fazer uma análise e ver. Eu acredito mais que os reajustes dos servidores públicos vão ser mais constantes e maiores, eu acredito mais no reajuste do teto do INSS. Entendeu? Então, quer dizer, com base nesses inúmeros questionamentos, o colega vai escolher aquele cenário que ele percebe que possa ser melhor. Mas eu sempre falo para os colegas, lembrando que isso é uma aposta, infelizmente. A gente foi lançado num cenário de aposta. Nós saímos de um cenário de certeza, que era a aposentadoria integral e paritária, e estamos num novo cenário agora, que a gente precisa escolher qual é o cenário, qual que é a melhor perspectiva, o que a gente entende que é melhor. Então, por exemplo, eu falo que é como o colega investir na Bolsa ou investir em CDB. O que você acredita que é mais rentável e mais seguro? Eu acho que as ações dão um rendimento melhor e tal. Mas tem mais risco? Eventualmente tem mais risco. Não, mas eu vou preferir... Eu tenho um perfil mais arrojado, eu prefiro arriscar um pouquinho mais, eu vou apostar nisso daqui. Não, eu sou conservador, tal, eu vou pela paridade, eu vou pela integralidade. Então, tem gente que vai optar, quando pode, é lógico, optar pela integralidade, tem outras pessoas que vão entender que o caminho da média aritmética é o melhor. A gente tem
conhecimento de inúmeros colegas que podiam aposentar pela integralidade e que se aposentaram pela média, e tem outros que escolheram permanecer da maneira que estavam, porque julgavam que aquele era o melhor cenário. E tem ainda outras perspectivas que têm que ser analisadas caso a caso. O fato é que, a partir dessa escolha, o teu futuro vai estar traçado. E quem faz a gestão do seu futuro precisa ser você. E para você poder fazer essa análise mais segura, é importante que o sindicato te ofereça condições de conhecer o teu cenário. A gente, como servidor público federal, a gente tem vários tipos de aposentadoria, né? Quais são esses tipos? Então, a gente tem, basicamente, né? Vamos dizer assim, basicamente 3 tipos, né? Que seria o da integralidade, outro cenário que seria a aposentadoria compulsória, né? Vamos dizer assim, perdão, não a integralidade. Aposentadoria compulsória, que é aquela que se dá aos 75 anos de idade, independente de se o cidadão tem 35 anos de contribuição ou 20 anos de casa. Vamos imaginar, o colega prestou um concurso com 60 anos, passou no concurso da Receita, começou a trabalhar, entendeu? Ele não vai completar 35 anos nesse regime próprio para aposentar com integralidade, né? Mas ele, aos 75 anos, obrigatoriamente, ele vai ter que sair. Nenhum servidor acima de 75 anos pode continuar na administração pública. Então, essa é a aposentadoria compulsória. Nós temos a aposentadoria voluntária, que a aposentadoria voluntária ela pode ser aquela integral ou pode ser a proporcional. Vamos supor, o colega atingiu o tempo exigido pela legislação e também o tempo de casa. Então, se ele completou todos os requisitos, ele pode se aposentar. Aí, é lógico, vai ter que ver o enquadramento dele, mas a princípio, falando hoje, ele poderia optar, por exemplo, entre uma aposentadoria voluntária, né? Quer dizer, que é por vontade dele, completando o período por integralidade ou pela média aritmética. E nesses casos ainda, se o colega tem menos de 75 anos, se ele quiser continuar trabalhando na Receita, ele pode continuar trabalhando com o benefício do abono o abono de permanência, né? E nós temos outras situações que são aquelas situações imprevistas, que pode ser uma aposentadoria por invalidez, que a gente chama. Hoje o nome não é mais aposentadoria por invalidez. Agora me fugiu, eu quero pedir desculpa para vocês. Mas é o seguinte, é aquela situação do colega ou que adquiriu uma moléstia grave e ficou... É a aposentadoria por incapacidade, não é invalidez, agora é por incapacidade. Então o colega que adquiriu uma moléstia grave e que precisou ser afastado em definitivo do trabalho, que ele vai ser aposentado por incapacidade. Existem algumas situações. Se essa aposentadoria se deu por acidente em trabalho, moléstia grave, em algumas outras situações, ele pode se aposentar com o salário integral, entendeu? Mas antes do tempo, por causa da incapacidade. Mas em outras situações que não essas raríssimas exceções, o que vai ser feito? Essa aposentadoria por incapacidade, que antigamente ela era integral, né? Até 2003, por exemplo, o colega que ficava doente ou sofresse um acidente, que precisasse parar de trabalhar, ele receberia, a aposentadoria dele seria aposentadoria integral, tá? Depois das últimas reformas, não é mais assim. A aposentadoria por incapacidade, como que é feita? Se o colega tem 10 anos de trabalho, o que vai ser feita? Vai ser feita uma aposentadoria proporcional ao tempo de trabalho que ele tinha. Então, não é mais aquela aposentadoria integral. Então, eu falo assim, o futuro realmente é incerto, né? É uma situação que pode acontecer e que precisa ser analisado. Então, eu até vou aproveitar para fazer um parêntese aqui, Petri, da importância, por exemplo, para o pessoal que ingressou no serviço público a partir de 2013,
o pessoal, eles não têm opção, eles vão se aposentar pelo teto do INSS, não tem outra opção. E aí eles podem ou não aderir a um regime de previdência complementar de servidor público federal, que é o FUNPRESP, podem ou não. Então, imaginamos uma situação dessa, que o colega ingressou depois de 2013 e que ele não aderiu ao FUNPRESP. Não, eu vou administrar eu mesmo a minha previdência, o que eu pagaria dos 11%, eu vou depositar todo mês numa poupança, eu vou aplicar no CDB, sei lá o quê, ou vou fazer uma previdência complementar num banco privado. O que acontece? A aposentadoria no banco privado, eles fazem o volume de dinheiro que você investir que vai formar um capital que vai remunerar a tua aposentadoria. Quanto antes esse evento acontecer, menor vai ser a sua aposentadoria. Então, se você faz isso num banco privado, o que você vai ter ali é o que tem acumulado de poupança até aquele momento. Né? Imagina, o colega entrou no serviço público, passou 5 anos e vamos imaginar que ele seja aposentado por acidente de trabalho, por exemplo. Ele teria direito ao teto do INSS, porque essa é uma das causas da integralidade. Só que a aposentadoria complementar dele ia dar uma mixaria, porque ele tem 10 anos de contribuição para uma poupança ali, ele ia ficar muito longe da renda que ele tem durante o exercício laboral dele, entendeu? Então, a gente precisa pensar nesses cenários. Né? Por exemplo, se o colega fez uma previdência complementar pela FUNPRESP, por exemplo, ele também vai ter um benefício que vai ser pequeno, é lógico, porque o período acumulativo dele não foi suficiente para acumular uma grande soma que vai pagar uma aposentadoria complementar alta, porém, ele tem garantias que na previdência complementar particular ele não tem, que é, por exemplo, um seguro de vida que rateia entre todos lá e possibilita um pagamento de um percentual daquele valor estimado de aposentadoria que o colega pretendia alcançar se ele completasse todo o período laboral dele. Então, assim, veja como é complexa a situação. Então, por isso que eu digo que precisa realmente de uma análise, porque quando a gente faz a análise numa perspectiva de que o colega vai contribuir o período aquisitivo, ou seja, que ele vai chegar até na aposentadoria, tá? Mas a gente tem que fazer ainda uma outra orientação para ele. Amigão, você tem que pensar o seguinte, você pode não chegar lá, teu caminho pode ser interrompido no meio. Então, como vai ficar a tua situação de pensão? Então, essa análise também é importante de fazer. Então, você veja, Petro, que não é uma decisão fácil do colega tomar sozinho. A Diretoria de Assuntos Previdenciários tem uma missão hercúlea de ajudar os colegas aí para traçar o melhor cenário possível e ser o mais previdente possível. É isso que eu digo. Nós temos que ser previdentes. Quer dizer, se eu não tenho esposa, filho, se eu não tenho responsabilidade com ninguém, como diz o outro, se eu não tenho nenhum cachorro para dar leitinho, eu não preciso me preocupar com nada. Agora, se eu tenho, eu preciso pensar em todos os cenários possíveis e procurar deixar a melhor perspectiva possível. É isso que a gente entende que a gente tem a obrigação de fazer pelo nosso filiado. Então, Marcelo, você sabe que eu sou do concurso de 95, né? Uhum. E quando a gente prestava concurso, até antes da gente ter essa opção pelo serviço público, a gente tinha uma certeza, né? Que era a integralidade e a paridade, que inclusive nos norteava pela nossa opção pelo serviço público ou pela iniciativa privada. Isso. Essa certeza da integralidade e a paridade não existe mais, né? Não, essa certeza rodou, né, Petro? Inclusive, assim, a gente falar em paridade hoje em dia não existe, né? O que ainda existe em algumas situações, como a sua, por exemplo, que ingressou lá em 95, ou seja, antes de 98, você vai ter a possibilidade, quando você se aposentar,
quanto tempo ainda falta para sua aposentadoria? Mais uns 4, 5 anos. Então, isso caso não aconteça nenhuma nova reforma nesse meio tempo, né? Mas conforme as regras que estão vigentes hoje, você é uma dessas situações que teria a possibilidade de escolher ou entre a integralidade ou entre a média aritmética. A aposentadoria pelo regime próprio, você, no momento, não teria essa oportunidade. Por quê? Quando foi instituído o regime de previdência complementar, na verdade, ele foi previsto lá em 2003, mas de 2003, só em 2012 que ele foi, de fato, estatuído, né? Então, o que acontece? Depois que ele foi estabelecido, alguns colegas achavam, ou a própria administração entendeu, que aqueles colegas que estavam sobre o antigo regime da integralidade deveriam ter o direito de poder pleitear, eventualmente, se aposentar por essa nova modalidade de regime de previdência complementar, que é o teu salário garantido passa a ser o teto do INSS, né? E aí, só que o que acontece? A tua contribuição fica limitada ao teto do INSS também, né? Nós sempre contribuímos a vida inteira com 11% do total. Então, nós sempre pagamos lá R$ 2.000, R$ 2.500 de previdência, enquanto um trabalhador do serviço do INSS pagava 800. Então, nós sempre pagamos muito mais. Então, o que acontece? Quando se estabeleceu-se também a possibilidade dos antigos fazerem a migração para essa nova modalidade, que aí você teria a garantia do teto do INSS, um valor que seria o benefício especial, que seria todas as contribuições que você fez mensalmente a mais até a data dessa migração. Isso se transformaria num vencimento, vamos dizer assim, complementar, que é chamado de benefício especial. E aí, aquele colega, aqueles quase R$ 2.000 que você pagava a mais por mês, ao invés de você pagar para o governo, você depositar numa conta de previdência complementar da Funpresp, e aí o governo se comprometeu a fazer uma contribuição paritária com você, desde que o valor fosse limitado a 8%. Então, vamos supor que você passasse a contribuir com 8% de 20 mil, por exemplo. Você contribuiria com R$ 1.600 por mês a partir daquele momento. Então, você faria a contribuição até o teto, que seria 990, mais R$ 800 por mês você faria para a Funpresp. E o governo pagaria outros 800 para a Funpresp. Então, você estaria fazendo uma poupança de R$ 1.600 mensais, né? Ah, mas vai demorar mais 20 anos. Tudo bem, esses 20 anos, esse capital vai ser acumulado, faz uma projeção do que você deve receber no futuro, e você tem essas garantias de seguro, de vida, se acontecer alguma coisa de você ficar doente no meio do caminho, precisar ser aposentado por incapacidade, não correr o risco de ficar com uma pensão, com um provento muito menor do que se você estivesse trabalhando. Então, aí foi feita essa opção. Então, por exemplo, mas essa opção pela migração, ela foi dada um período para fazer essa opção. Então, quem fez a opção naquele período para fazer essa migração, fez. Quem não fez, atualmente não tem possibilidade de fazer. Então, no seu caso hoje, se você não fez a migração nas duas janelas de migração que nós tivemos anteriormente, como a gente diz, hoje o que você teria era integralidade ou média aritmética. A integralidade com o mesmo reajuste, a aposentadoria seria o último salário, com o mesmo reajuste do trabalhador da ativa. E a aposentadoria pela média é o valor que for obtido. Se for 2.000 a mais do teu último salário, vai ser aquele valor corrigido anualmente pelo mesmo índice aplicado ao regime geral de previdência social, ao teto do regime geral de previdência social. E para aqueles colegas que fizeram a migração naquela época, ou agora até 2023,
Então, aí esses colegas ainda têm essa terceira... Quem fez a migração, na verdade, abriu mão dessas outras duas aqui. E como que vai ser a aposentadoria dele? É a aposentadoria limitada ao teto, mais o benefício especial, mais o bônus de eficiência, que em algumas situações pode ser até maior do que a última remuneração também. Então... no seu caso, teria essa possibilidade. Nós vamos ter colegas, por exemplo, que não tem outra opção. Quem ingressou a partir de 2013 é o teto do INSS, e aí, se o colega fez um regime de previdência complementar com a FUNPRESP, ele vai ter a complementação da aposentadoria pela FUNPRESP, mas é aquela contribuição de valor definido. Você sabe quanto que você contribui, mas você não sabe quanto você vai receber, né? Mas você tem a certeza que o governo vai contribuir com o dobro do que você contribuir, limitado a 8%. Então, você sabe que você vai praticamente dobrar a tua poupança todo mês, que pode ser uma perspectiva boa. Mas essa é a melhor? Não sei. Você que vai ter que dizer o que você prefere, investir na bolsa, investir em CDB ou colocar o dinheiro na poupança e ter segurança. Então, nós temos esses cenários, né? E com relação aos chips, a gente já falou anteriormente, que nós temos a aposentadoria voluntária, que pode ser integral ou proporcional, a aposentadoria por incapacidade e a aposentadoria compulsória, que se dá aos 75 anos de idade. Então, Marcelo, como se não bastasse já essas inúmeras variáveis, né? Tem mais um componente ainda que é ultra importante, muito relevante, que é a questão da pensão do servidor público, né? Como é que fica essa situação? Você tem que tomar uma decisão, não só com relação à sua aposentadoria, mas com relação à possível pensão. Isso. Petri, de fato, esse foi um dos principais fatores que me levou a me tornar um estudioso de previdência. Até para lutar contra isso daí, que a gente fez uma batalha grande desde 2015 em relação a isso daí, para esclarecer os parlamentares e tal, mas infelizmente nós somos vencidos pela força do capital, né? Então o fato é o seguinte: hoje o cenário que existe é o seguinte: como que é feito o cálculo? Se o colega já for aposentado, o valor da pensão vai corresponder a 50% do valor da aposentadoria que ele recebe, mais 10% por dependente, limitado a 100% do valor. Ou seja, se eu tenho como dependentes a minha esposa, minha viúva, e tenho 2 filhos menores de 21 anos, nesse caso, inclusive, não adianta falar, não, é 20, 25, 24, porque eles estão fazendo faculdade. Não interessa, é menor de 21 anos. Então, nessa situação hipotética que eu estou te falando, o colega já era aposentado, ele faleceu, ele tinha a esposa e 2 filhos menores. Então, ele tem direito, o núcleo familiar tem direito a 50% do valor daquela aposentadoria, mais 10% por dependente. Como são 3... mais 30, então 50, mais 30, 80% do valor daquele benefício que o colega recebia. Ah, mas isso é vitalício? Aí depende. Primeiro, vamos falar para os dependentes. Alcançou 21 anos, cessou os 10% desse dependente. E antigamente, quando um filho se tornava maior, a parte dele, os 10% dele vinha para a mãe, para o núcleo familiar. Então, ficava 60%, né? Ele deixava de receber ele próprio, mas ia para a família. O outro filho atingiu a maioridade, ele deixa de receber, mas vai para a viúva, vamos dizer. Então, a família continuaria recebendo 80%. Agora não é mais assim também, tá? Então, esse primeiro filho atingiu a maioridade, a família perdeu 10%. Então, caiu de 80% para 70%. O segundo filho atingiu a maioridade, caiu de 70% para 60%, e essa é a aposentadoria. Ah, mas é vitalícia? Depende. Depende da idade da viúva, depende do tempo de casado,
depende da idade dela, se for maior do que 45 anos. Então, tem inúmeras variáveis. A pensão pode variar desde 4 meses, pasmem, desde 4 meses até vitalícia. Tem situações em que a pensão vai durar 3 anos. Tem situações em que a pensão vai durar 15 anos. E tem situações em que a pensão vai durar até que a cônjuge, a viúva, venha a falecer. Então, é muito importante fazer essa análise também. E aí, nesse aspecto, Petri, que eu falo que entra também a questão do colega ser previdente. Por quê? Puxa vida, eu estou casado há 10 anos com a minha esposa e ela tem 42 anos de idade. Putz, eu preciso pensar em alguma forma de complementar a renda caso eu venha a falecer. Então, talvez por isso seja importante o cara aderir ao FUNPRESP, porque mesmo que ele não tenha feito a migração para o regime de previdência complementar, ele pode aderir ao FUNPRESP. Então, fazer uma previdência complementar, fazer um seguro de vida, pensar em alguma alternativa para, num caso fortuito, eu deixar alguma coisa que garanta a subsistência da minha família, entendeu? Eu tinha muito essa preocupação. Eu falei, nossa, eu só vou sossegar depois que... É a primeira vez que eu vejo, minha esposa que me desculpe, mas é a primeira vez que eu vejo um caso do marido torcer para a esposa fazer 45 anos, né? Eu ficava naquela torcida, nossa, gente, pelo amor de Deus, Deus me proteja, não pode acontecer nada comigo antes dos 45. Já pensou deixar minha mulher sem pensão vitalícia? Como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro dela, da minha filha e tal? Então, é uma situação esdrúxula, né? Uma coisa assim, absurda, né? A gente imaginar que a gente veio parar num cenário desse, entendeu? Mas tem essa realidade. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu não estou aqui para fazer terrorismo, eu estou aqui para fazer um alerta. Só que o terror existe, entendeu? A gente não pode ser omisso de deixar todo mundo vivendo no país da Alice das Maravilhas e, de repente, ter uma surpresa que não vai ser boa para o futuro. Então, a gente tem feito esse alerta para chamar os colegas a serem previdentes também e fazer a nossa lição de casa no sentido de subsidiar os colegas na decisão, na tomada de decisão. Mais uma vez eu vou insistir, a decisão é personalíssima de cada um. O que a nossa obrigação enquanto entidade sindical é disponibilizar o conhecimento, ajudar o colega nessa análise individualizada dos cenários dele, para que ele saiba se posicionar. E é isso que a gente se dispõe e se preocupa em fazer. Então, Marcelo, eu queria que você abordasse um pouquinho agora a questão da aposentadoria complementar. Isso daí não é para todos, né? Então, na verdade, é o seguinte, Pedro, o que acontece? A aposentadoria complementar, ela pode ser para todos, né? Por quê? Porque é uma opção. Falo, mesmo aqueles colegas que ingressaram já sob o novo regime de previdência complementar, ou seja, aqueles que vão se aposentar pelo teto, o equivalente ao valor do teto do INSS, eles podem ou não fazer uma previdência complementar. Não é obrigatório que eles façam, entendeu? Agora, o meu conselho é que todos façam, né? Porque senão você já tem um cenário, que é o teto. No máximo, o teto. Então, se você quer ter um cenário diferente disso, você precisa trabalhar para isso. Como que eu vou trabalhar para isso? Tudo bem, eu vou me aposentar com o teto do INSS e eu vou contribuir com o correspondente ao teto, ou seja, 990. Mas o meu salário é 18 mil. Então, todo mundo antes de mim contribuía com 11%. Então, peraí, eu vou fazer um esforço aqui e eu vou contribuir, além dos 990 que eu vou contribuir obrigatoriamente para o RPC, que é como se fosse o INSS, a diferença disso daqui para o que eu contribuiria se eu tivesse descontando 11% na fonte, eu vou me comprometer a pagar de previdência complementar. E aí,
Se eu estou nesse cenário aqui, o governo se comprometeu comigo a pagar o dobro do que eu pagar, limitado a 8%. Pô, então eu estou fazendo uma poupança dobrada todo mês. Por que eu vou fazer num banco onde só a minha contribuição vai somar? Né? Além disso, se eu fizer num banco, o banco, se eu morrer antes do tempo, nem o capital acumulado ele vai devolver. Se eu fizer na Funpresp, eles não só... Se eu não tiver alcançado o período aquisitivo, eu tenho o dinheiro que a minha família pode resgatar, como ainda tem algumas coberturas é um tipo de um seguro de vida coletivo que a Funpresp faz para todos os participantes, para garantir uma renda mínima, entendeu? Então, eu acho que ser previdente é para todos. Ah, mas aí você vai me perguntar, Marcelão, mas e eu posso? Eu acho que eu ainda vou trabalhar mais uns 10 anos, cara. Eu posso me aposentar daqui 5, mas eu acho que eu ainda vou trabalhar mais uns 10 anos. Eu posso fazer? Pode, Petri. Você pode fazer tanto o Funpresp, que é o que eu te aconselharia, como você pode fazer num banco privado também. Agora, gente, a previdência complementar, né, não se iluda, né? Os bancos, o mercado financeiro, quando obrigou o governo a fazer a reforma da Previdência, é porque a Previdência é bom para eles ganharem dinheiro. Entendeu? Então, a Previdência é bom, mas eles não são Papai Noel para dar presente para ninguém. Entendeu? Então, você tem que saber que se você fizer uma Previdência complementar no banco, o que vai te remunerar no futuro? É o teu valor acumulado. Se eu depositei 2 mil por mês em 10 anos, eu acumulei X. Um percentual de X vai me dar uma renda Y. Se eu acumulei meio X, vai dar meio Y. Entendeu? Então, isso é lógico. Mas tem essa questão que é muito importante, que o banco, se você não... Por exemplo, você faz... vamos fazer uma previdência complementar de 10 anos. Daqui 10 anos eu quero receber um benefício de R$2.000, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um cálculo de quanto que você tem que acumular em 10 anos para a remuneração desse teu capital acumulado. A tua remuneração do teu capital acumulado te paga os 2.000. Não é o banco que está te fazendo um favor, é o teu capital acumulado que está te pagando a tua remuneração. Beleza, consegui chegar lá, tá? Opa, tem um BO no meio do caminho, morri no 8º ano. Ou, sei lá, fui mandado embora da Receita, não sei, qualquer evento aí, com 8 anos, antes de completar o período aquisitivo. Morri, vamos falar assim que é melhor. Morri antes de completar o período aquisitivo de 10 anos. O banco vai banhar a tua fortuna acumulada nesses 8 anos e a tua família vai ficar a ver navios. Ah, mas não é possível que o banco faça isso. É possível. Agora, não, mas não tem um que o banco me devolve? Tem, só que aí a taxa de administração é outra. Você vai ter que acumular 2 vezes aquele capital para ter a mesma renda. Então, puxa vida, vamos fazer uma análise. Vamos pensar no Funpresp. O Funpresp tem isso. Aí não é o sindicato que vai fazer isso. Aí o colega vai pedir uma análise, ele vai se dirigir à Funpresp. Olha, faz uma simulação para mim, por favor. Eu queria ver o cenário para eu me aposentar daqui 10 anos, contribuindo R$1.000 por mês. Como que ficaria? Qual que é a expectativa de renda complementar que eu teria? Se acontecer de eu morrer antes, como é que fica, tal? Faz uma análise. Eu falo, hoje em dia, gente, as decisões têm que ser tomadas baseadas em dados. Vai no banco privado que você acha que é o best forever no mercado financeiro, faz uma simulação, vai na Funpresp, faz uma simulação, vê qual dos dois você acha mais interessante. Lembrando que no caso da Funpresp, tudo que você depositar, o governo vai depositar em dobro, limitado até 8%. Então, eu digo que a Previdência é para todos. Puxa vida, mas cara, eu não vou aguentar pagar R$2 por mês, porque, olha, eu precisava de ter uma renda aí complementar, eu vou, sei lá, vamos pensar na situação dos novos, né? O colega fala assim, puxa vida, eu vou me aposentar com, hoje em dia está dando 8,5 mais ou menos o teto do INSS, mas puxa vida, eu ganho 15, cara, eu precisava ter chegar pelo menos nos 15, então eu precisava pelo menos mais uns 6,5 para poder chegar lá nos 15, né? Uns 6,5 não, uns 7,5 para chegar lá nos 15 e tal.
Aí, quanto será que eu vou ter que acumular? Ah, não, eu vou ter que pagar 1.000 conto por mês. Puxa vida, 1.000 conto para mim vai pesar. Então, você não tem essa possibilidade, pensa num seguro de vida, então, né? Então, o que a gente não pode fazer é não fazer nada, né? A gente precisa ter essa consciência. Essa é a grande preocupação que a gente tem enquanto dirigente sindical, enquanto colega analista tributário, que não quer ver nenhum colega passando por uma privação no futuro por não ter sido previdente durante a sua vida laboral, enquanto tinha tempo para sê-lo. Então, a gente queria agradecer, então, já chegamos praticamente ao final do nosso podcast, né? Agradecer ao Marcelo, ao amigo Marcelo de longa data, né? A gente se conhece há muito tempo, né, Marcelo? E ficou bastante claro, né? O serviço do Sindirreceita, do sindicato, para orientar o filiado que vai se aposentar, esse serviço é essencial. Nós vamos ter que dar um jeito, ou aumentar a receita com campanha de filiação, ou cortar gastos, mas assim, a orientação para os colegas, né? Porque é uma orientação difícil, né? Envolve um componente aí sorte no meio, né? Componente aí situação econômica do país, mas assim, naquilo que for previsível, naquilo que estiver dentro da legislação, a gente ter condição de passar para o colega as várias opções que ele pode ter, né? Por quê? Para a gente tentar minimizar, né, essa angústia, né? Essa situação extremamente difícil, né? Uma decisão difícil, para que a gente, o colega tenha um mínimo de previsibilidade, tá? Eu, finalizando, gostaria muito de dizer da minha satisfação de ter você na nossa chapa, né? Você é um dos caras que, talvez o cara que mais tenha conhecimento de legislação previdenciária no país. Vamos falar assim, quando você veio para a nossa chapa, para a gente foi uma grata satisfação, né? E dizer para você que, uma vez na DEM, uma vez eleito, a gente vai ter uma decisão sempre colegiada, né? A gente é do princípio de que quem ouve mais erra menos, né? Com certeza. Eu tenho um histórico de trabalho em conjunto com os colegas, uma situação bastante democrática. Obviamente que em determinadas situações você tem que tomar uma decisão, mas assim, sempre ouvir os colegas, né? O sindicato é uma coisa coletiva, é uma situação onde a gente precisa, no mínimo, ouvir, né, as demais pessoas envolvidas no assunto, para a gente tentar acertar ao máximo, né? Muito obrigado por ter vindo pela nossa chapa aqui e obrigado pelo podcast. Foi muito bom, muita informação relevante. Ô Petri, eu que agradeço aqui por poder participar desse podcast. Eu sei que esse assunto causa verdadeiro pavor nos colegas, mas eu acho que diante do medo a gente tem que parar e analisar a situação para a gente ver como se comportar em relação a essa, vamos dizer assim, a essa sombra que se avizinha e a melhor forma da gente debelá-la, entendeu? Então, por favor, colegas, meu intuito não é causar terror de maneira alguma, entendeu? O meu sonho é poder ajudar os colegas a tomar a melhor decisão. Sabe, eu tive uma preocupação, no meu caso concreto, em fazer várias análises, vários estudos, né? Eu fiz a minha tomada de decisão, acreditando que era o melhor cenário para mim, e agora eu torço para que dê certo, né? E o que eu desejo é que a gente possa ajudar a todos os colegas que sentirem que precisem de ajuda para superar esse obstáculo aí e chegar a um resultado bom, que é o que a gente espera para todo mundo, que a gente possa ter uma vida, depois de um longo período de trabalho, uma vida de tranquilidade, uma vida de bom convívio familiar, né, sem sobressaltos e dentro do possível, a mais confortável possível. Então eu quero agradecer o apoio e a acolhida da chapa. Eu quero dizer que eu confio plenamente
que esse grupo tem condições de fazer um bom trabalho, são todas pessoas imbuídas do melhor propósito possível. Todas as pessoas que estão aqui são pessoas que têm compromisso com a categoria, compromisso enquanto profissionais, que estão colocando seus nomes à disposição e que a gente pode fazer a diferença na vida dos colegas, né? O sindicato já fez muito por nós, pode continuar fazendo e pode fazer muito mais. Eu, inclusive, lembro que na questão dos aspectos legislativos que a gente vinha falando, não só a gente policiar para prevenir eventuais alterações que possam nos prejudicar, como propor alterações legislativas que possam nos beneficiar. Tá? Ninguém está impedido de lutar por melhorias, e se a gente tiver estrutura, capacidade, articulação, sustentação para as nossas alegações, a gente pode sim confiar que a gente pode avançar. A gente precisa acreditar nisso, né, Petri? O ser humano precisa de esperança. Eu falo que, apesar das dificuldades, nós precisamos de esperança. E a nossa luta é para trazer a esperança de volta para você, nosso filiado, e para suas famílias também. Então, venham com a gente, experiência em ação.